no direito da população de ir e vir. Esse é o discurso oficial dentro do governo e em boa parte do país a gente não está vendo mais essa questão de obstrução de pistas. A Polícia Rodoviária Federal explica, inclusive, que já foram aplicadas em valores cerca de 5 milhões e 500 mil reais em multas, 900 mil multas. Essas são multas administrativas do Código Brasileiro de Trânsito. O valor, mesmo assim, é alto, varia de 5 mil a 17 mil reais. 5 mil, por exemplo, para um caminhoneiro, para um veículo que esteja obstruindo de forma ilegal uma rodovia. E 17 mil reais quando forem identificadas lideranças de movimentos que estejam interferindo de alguma forma na livre circulação de pessoas. A Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também determinou a aplicação de uma multa de 100 mil reais por hora para caminhoneiro que estiver obstruindo estradas federais brasileiras. A Polícia Rodoviária explica o seguinte: essas multas, nesse caso das determinadas pelo Supremo, são multas judiciais. Precisa de uma determinação da Justiça. Por isso, estão sendo fotografadas as placas, estão sendo registrados esses atos que estão acontecendo em todo o país. Essas informações são repassadas para um juiz, que é quem decide, no final das contas, se as multas serão ou não aplicadas. Esse levantamento ainda não foi divulgado. Muito obrigado, Luciana. De novo, vale dizer que a aplicação da lei precisa ter razoabilidade. A gente vai discutir esse assunto também. Sim, havia um problema de obstrução séria de rodovias que atenta contra a Constituição, embora seja uma manifestação garantida na Constituição, ou seja, de protesto, de liberdade de expressão, mas também a Constituição garante o direito de ir e vir. Mas, enfim, você aprende ao longo do tempo que o direito precisa ter também razoabilidade. E a gente vai discutir esse tema daqui a pouquinho, até onde vai o limite desse razoável também. Deixa eu só, a Luciana fez menção ontem no discurso do presidente Jair Bolsonaro, textualmente, abre aspas, ele disse o seguinte sobre as manifestações e sobre a legalidade delas, inclusive com os limites. Vamos lá. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. E segue. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Fecha aspas. Esse é o trecho justamente do presidente desautorizando qualquer manifestação violenta que atente contra a Constituição, mas entendendo que elas têm que existir de forma pacífica, e isso também é um direito das pessoas. São 3 horas e 48 minutos agora no horário de Brasília. Vamos começar agora com, temos agora o nosso jurista entrevistado agora para participar do programa, né? Dr. Matheus Oliveira, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Doutor Matheus, eu fiz questão aqui de ler exatamente o que disse ontem o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Há pouco a Luciana estava nos trazendo informações de Brasília, ou seja, a informação que se tem é que aquele movimento de bloqueio de estradas reduziu bastante. Em alguns casos houve uma intervenção, houve uma ação mais pesada, mas a gente não teve confrontos mais sérios conforme a gente via no passado. Isso também é uma boa notícia. Agora a gente está vendo as pessoas se manifestando em locais onde isso não gera transtornos à população, e elas têm o direito de fazer, mas enfim, de uma maneira a evitar o problema também de afrontar a Constituição no que ela diz no direito de ir e vir. A gente tem feito menção aqui na Jovem Pan sobre esses dois aspectos, está isso na Constituição. Agora, eu queria começar essa entrevista, doutor, especialmente sobre a questão dessa multa judicial. A Luciana estava trazendo essa informação de 100 mil. Cabe ao juiz agora, claro, ele vai ter que se manifestar. Qual é o limite do razoável, levando-se em conta esse momento de exacerbação por parte da população diante de um descontentamento? Claro, a forma é equivocada, gera um problema, mas como é que um juiz age numa hora como essa, levando-se em conta esse princípio de ser razoável? Olha, o juiz ele vai equilibrar na sua interpretação o direito de manifestação com o direito de ir e vir que as outras pessoas que não estão se manifestando têm. E aqui, nesse aspecto administrativo, a gente tem que pensar que existem 2 sanções para um bloqueio de via pública. A primeira é uma sanção administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 253, a linha A, 253A do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe uma multa que oscila entre 5 mil até uns 17 mil reais aproximadamente para o proprietário ou para o motorista do veículo. Além disso, no caso específico,